nêutron, uma partícula com carga zero, né? Carga neutra. Então qual que é a carga? Qual que é a carga dela? Zero. Certo? Aqui tá vermelha, não dá pra ver. Tá bom, beleza. Aqui é negativo, ok? Show de bola. Já vou jogar a vermelha aqui, né? Beleza? Certo. Então temos aqui a carga. Outro esqueminha aqui que a gente pode trabalhar aqui é a massa, né? A massa. Essas partículas aqui, elas vão ter massas, né? Então, como eu não sei assim, não vou entrar muito nesses detalhes, eu só quero comparar as massas, que é o importante, a gente vai colocar aqui, ó, massa do elétron, massa Ele, massa do próton e a massa do nêutron, né? Certo? E não é importante os valores, é importante aqui para a regra do jogo é saber quem é maior, tá? Por quê? Entre o próton e o elétron, aqui que tem cargas opostas, eu preciso saber quem é mais pesado ou quem tem maior massa. Então, quem tem maior massa? Maior massa é do próton, né? Massa do próton. Beleza? Então, quanto ela é mais pesada? Só para você ter uma ideia, a massa do próton ela é mais ou menos aí, né, em torno de 1.800 vezes a massa do elétron, tá? Então, se o elétron não é, né, mas se o elétron fosse 1 kg a massa dele, a massa do próton seria 1 tonelada e 800. Então, uma diferença brutal, né? E por que eu estou focando nisso aqui, tá? Porque o princípio dessa matéria aqui é saber quem é mais fácil de se movimentar. Quem se movimenta? O elétron, o próton ou o nêutron? Certo? Essa é a pergunta que você tem que responder. Por que a gente quer chegar nisso aí? A gente quer chegar no jogo aqui, na regra do jogo, chama eletrização. Tá? Tem 3 tipos de eletrização que a gente vai trabalhar aqui. Opa! Eletrização. Certo? E a gente vai eletrizar um corpo e saber se ele está carregado positivamente, negativamente ou se ele tem carga neutra, né? Então, se ele só tem nêutrons lá, ele vai ter carga zero, obviamente. Mas se ele tiver cargas negativas, só cargas negativas, negativo. Se ele só tiver positivo, obviamente positivo. Mas não é assim, né? Ele tem, ao mesmo tempo, essas 3 cargas. Então, se eu somar a quantidade de cargas negativas à quantidade de cargas positivas, eu vou ter uma carga total, né? Então, a quantidade, né, carga de um corpo, a gente vai chamar isso de Q, né? Então, a carga de um corpo a gente vai chamar isso de Qzão ou Qzinho, tanto faz, né? Q ou Qzinho. Tá bom? Então isso é fundamental para a gente fazer a eletrização ali, certo? E como é que funciona isso? Quanto que vale a carga de um elétron? Né? Quanto que vale a carga de um próton? Ela é, graças a Deus, ao mesmo valor. Só que esse cara é negativo e esse cara é positivo, né? Então, quanto vale a carga de elétron? A carga de um elétron é igual à carga de um próton. Então, a gente vai chamar carga elementar. Ou seja, a carga elementar alguém entrou ao elementar, certo? A carga
elementar é a carga de um próton ou de um elétron e é sempre em módulo, beleza? Show de bola? Então, ela vale quanto? Eu vou chamar ela de E, simplesmente, tá? Muitos chamam de Qzinho, mas para não ter essa confusão aí, eu vou chamar de E, certo? Em módulo, ela vai ser aqui 1,602 às vezes, mas 1,6 está bom para os nossos cálculos, vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Então esse Czão que eu coloquei aqui é coulomb, é a unidade coulomb, tá? Que é a unidade geral de carga. Então, como a gente estava falando, se eu tenho uma mistureba de cargas aqui, ó, de diferentes tipos, qual é a carga de um corpo? Qual que é a carga de uma moeda? Qual que é a carga daquele prédio ali? Então tem que somar quantos elétrons, quantos prótons e quantos nêutrons, e aí eu tenho o total. Se eu sei que a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga de um próton é mais, né, positivo, eu vou colocar aqui, certo? Então, para eu calcular a carga de um corpo, que eu chamei de Q aqui, o Q ele vai ser o número de cargas, certo? Vezes P. Então essa é a nossa primeira equação, tá? Que a gente tem que usar aqui. Então o corpo ele é carregado a partir do número, né, de partículas, certo? Então eu vou, por exemplo, tem 10 elétrons esse corpo. 10, né, do M, vezes a carga de um elétron, né? Então vai ser uma carga negativa, por causa que a carga elementar aqui do elétron é negativa. Vai ser uma carga positiva se eu tivesse 10 prótons, tá bom? Então, e se eu somar, por exemplo, eu tenho no mesmo corpo, eu tenho 10 prótons e eu tenho 10 elétrons, então mais com menos dá zero. Então eu posso ter carga zero? Posso. E geralmente é o que isso acontece. Na maioria dos casos a gente trabalha com cargas neutras, né? O átomo é um corpo neutro, né? Porque geralmente ele está com o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Então a carga total é zero. Mas quando isso não acontece? Quando isso não acontece, quer dizer que saiu elétrons de um corpo e entrou no outro, né? E se saiu, quer dizer que o elétron é o cara que se movimenta aqui, né? Então o que eu estava querendo dizer aqui, ó, senhores, isso daqui quer dizer que o elétron se movimenta. Dona, pode entrar. Vamos usar o projetor aqui? Pode deixar ligado para qualquer coisa? Não, eu não vou usar não. Pode usar não? Tranquilo? Obrigado. Né? Movimenta. Certo? O elétron ele vai se movimentar e o próton? O próton ele fica parado no núcleo, né? Ele não se movimenta. Então o elétron ele vai embora, certo? Já já a gente vai fazer um exercício disso, tá bom? Então vamos falar de mais um detalhezinho aqui que é importante, tá? Esse detalhe aí eu vou fazer uma aula à parte, tá? Um vídeo para vocês pegarem que é importante. Chama potenciação. A gente vai trabalhar com muitas potências, tá? Então você está vendo esse número aqui, ó, 10 elevado a 19. Se eu ficar multiplicando aqui, ó, n vezes 10 elevado a 19, vai aparecer sempre uma potência de 10 elevado a alguma coisa. Então a gente tem, como é que se fala? A gente vai ter apelidos, né, que a gente vai usar para simbolizar 10 elevado a alguma coisa, né? Então o primeiro apelido que a gente vai escrever aqui é o Mi, né? Essa letra assim, que quando eu tiver isso aqui significa 10 elevado a menos 6, certo? Vai ter aí nos exercícios, tá? Então o Mi é 10 elevado a menos 6. Tem também o M, né? Que quando tiver M é 10 a menos 3. E tem o N, que é nano, 10 a menos 9. Tá bom aí por enquanto.
certo? É o que a gente vai usar. Processo de eletrização, ou seja, o que acontece para um corpo ele ficar carregado, né? Mas ele já não tem carga? Sim, ele tem carga por causa que ele tem um átomo lá, mas geralmente ele é neutro e ponto, né? A gente admite que a maioria dos corpos são neutros, certo? Então o elétron ele vai se movimentar. Certo? O que quer dizer isso? Então o corpo recebe ou doa, né, elétrons. Beleza? Vamos colocar essa frase aqui. Tá ok? Então se um corpo que inicialmente era neutro, né, ele recebeu elétrons, cargas negativas, então ele tem excesso de elétrons. Então a carga dele vai ficar negativa, certo? Então é carga negativa. Se ele doa, né? Se ele doa ou recebe ou doa, né? Ele compartilha elétrons, ele vai ficar com falta de elétrons. Então, se ele tem falta de elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Ok? Então, e tem como eu escrever, o corpo recebe ou doa prótons? Não tem, né? Por causa que isso aí envolve uma energia muito maior. Show de bola? Então, praticamente, a gente revisou aí o começo de eletrização e essas são as regras do jogo, tá? Como a gente joga esse jogo aí chamado eletrização, certo? Tem 3 maneiras e a gente vai focar em uma delas que é a mais importante. Valeu. Voltamos. Certo? Galerinha, olha, tem muitos acenos aqui, cara. Tô famoso mesmo, hein? Valeu, gente. Deixa eu assinar todo mundo aqui. Vixe, tem muita cena aqui. Pessoal, desculpa aí, voltei, tá? Vamos ver, principalmente, desses 3 tipos de eletrização, o jogo aqui é contato, tá? Então é o seguinte, vamos fazer um exercício. Cadê o exercício? Tá, como é que joga esse jogo? Eu tenho situação antes, situação no contato e situação depois. Então eu tenho aqui um corpo, né, inicial e outro, uma bolinha aqui carregada. Né? Segundo o nosso joguinho aqui, esse corpo aqui está carregado positivamente e esse daqui está negativamente, tá bom? Então, para diferenciar esses corpos, eu faço que esse corpo aqui é o corpo A e esse aqui é o corpo B, certo? A carga deles, inicialmente, então a carga de A, supondo que eu já fiz essa conta aqui, né? A carga de A é, inicialmente, mais 6 microcoulomb. E a carga de B é, inicialmente, menos 10 microcoulomb. Tá? Lembra do micro? Ó, micro é 10 a menos 6, então é 6 vezes 10 a menos 6. Ok, situação antes do contato. Né? Antes. Ok? Depois. E situação no contato. Né? 3 situações. Show de bola. Então eu vou aproximar os dois, fazer o contato imediato aqui. Certo? Bolinha com bolinha. E aí eu tenho essa carga com essa carga, né? E depois eu vou separar, né? Eu vou separar
bolinha azul aqui e da bolinha preta. Só que aí eu não vou saber inicialmente, né? Eu não vou saber quais são as novas cargas, certo? Então o segredo aqui é que no contato essas duas se comportam com uma esfera só, né? Então a carga total dessas duas esferas eu vou chamar de QAB, né? QAB é a carga total, ou seja, soma as duas cargas e vai dar aqui pra gente, né? O resultado aqui vai ser 6, como todo mundo já está em microcoulomb, então não preciso trabalhar com ele, tá? Então, mais 6, né? Menos, mais, né? Mais daqui, e o QB ele é menos 10, beleza? Então, mais 6 com mais menos 10, mais com menos é menos, então vai dar menos 4, né? Como já tinha o microcoulomb, eu vou colocar aqui que a carga é menos 4 microcoulomb, né? Que carga é essa? É QAB, tá? E quais são essas novas cargas aqui? Essa nova carga da esfera A, eu vou fazer o seguinte, para diferenciar essa dessa daqui, eu vou colocar um linha, tá? Então, QA linha, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, na B aqui eu vou colocar QB, para diferenciar também, certo? Existe uma regra aqui, se as duas esferas são iguais, quando eu separo as duas, elas se dividem igualmente, divide metade para cada lado. Metade de quem? Metade da carga de contato. Então vai ser aqui, ó, QAB, né? Dividido por 2 e QAB dividido por 2, né? Então a surpresa aqui é que a nova carga aqui vai ser menos 4 dividido por 2, menos 2 microcoulomb. E esse daqui vai ser menos 2 microcoulomb. Certo? Show de bola? E aí, o que mais a gente pode fazer nisso, né? A gente pode calcular aqui qual que é o número de elétrons que passou, né? De B para A ou de A para B, nesse caso. Como é que a gente faz isso, né? Então a pergunta B aí é como é que a gente faz, calcula quantos elétrons passou de A para B. Vamos lá, a gente vai usar essa equação aqui, tá? Vou apagar isso aqui, né? Como está gravado, vocês já têm aí, podem voltar o vídeo. Pode? Certo. Show de bola. Então, eu sei que antes do contato em A era 6 microcoulombs. Depois do contato é menos 2 microcoulomb, certo? Então, quanto variou a carga aqui? Essa é a minha pergunta. Então, delta aqui é a variação da carga em A. E ela vai ser aqui, a variação é sempre o final menos o inicial. Sempre, quando eu faço delta. Então, o final é QA, né, carga final, menos a carga inicial. Então, fazendo essa conta aqui, menos 2 microcoulomb, menos aqui, e mais 6 microcoulomb. Tá? Fazendo essa conta aqui, menos com mais, menos. Então, variação de carga vai dar menos com menos, 8 microcoulomb. Tá? Então, achamos aí quanto variou a carga e o que significa isso. Eu sei que a carga representa uma quantidade de cargas elementares. Então, essa variação de carga, né, representa aqui
um produto de cargas elementares, certo? Se eu sei que a variação aqui é 8 micro, né? Agora eu vou utilizar 10 a menos 6, certo? Micro é 10 a menos 6 coulomb. Eu quero saber quantas cargas elementares, né, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb tem aqui nessa carga aí que variou, né? Então, passando aqui esse 1,6 dividindo, né, o 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso vai ser igual a N, tá? Então N representa o número de cargas, o número de elétrons ou prótons, né? Nesse caso não existe próton, né, que transfere, que vai passar de A para B ou de B para A, tá? Então, corto os coulombs, e aqui eu tenho 8 dividido por 1,6 dá 5. Então vai dar N 5, né? E aqui eu tenho potências de 10, tá? 10 a menos 19 sobe, né? Mais 19 menos 6, 13, certo? 13 elétrons. Tá bom? Beleza? Então, respondendo a pergunta aí, qual que é a carga final, né, da esfera A? É menos 2. Qual que é a carga final da esfera B? Menos 2 também. Qual que é o número de elétrons que foi transferido de B para A, né? Número de elétrons, a gente vê a variação, né, da carga em uma esfera e calcula quantos elétrons representa essa variação de carga. Então, representam aí 5 vezes 10 a 13, certo? Então, no canal aí, o que eu estou falando canal? O que eu quero que você faça agora, né? Ou pelo menos anote aí, tá? Anota esse link que você vai digitar no browser, tá? Vai ter aí um link, né? Se você digitar gg.gg barra carga elétrica 1, certo? Se você digitar aí no seu browser, aí no Google Chrome ou no seu iPhone, gg.gg barra carga elétrica 1, já vai direcionar para um formulário que eu já fiz especificamente para essa aula, certo? Vai abordar perguntas bem simples assim, qual que é por exemplo, o próton é carga positiva ou negativa, né? Então é bem simples, né? É para fixar essas regras do jogo. Tem muita coisa, né? E pouco e as pessoas esquecem, né? Então isso é para relembrar. E tem lá mais um exercício, lá uns dois ou três desse daqui, perguntando qual que é a carga final, perguntando aí, fazendo vários contatos. Por exemplo, coloquei uma carga aqui, uma terceira carga, né? Mudei os valores das cargas. Então vocês podem fazer aí, tá? Então quem estiver assistindo depois, está gravado, só acessar. Tá joia? O que eu vou fazer agora? A gente vai se divertir mais um pouco aqui, né? Até as 15 para as 7, tá bom? Então em 20 minutos aí eu vou falar sobre força e força, né? Não deu para falar campo elétrico, fica para semana que vem, tá bom? Então vou apagar aí. Alguém tem alguma dúvida no Instagram, muita gente aqui. Vou abrir uma loja no Instagram, vou vender.
Olha tanto de gente, rapaz. Olha. Cena. Só tem 6 me vendo. Então vamos lá. Ok? Então vamos, aula 2, já fazendo no time. Cadê o apagador? Manassés, tá me escutando aí? Ah, tem uma Manassés aí? Manassés tá, manda um joia aí. Beleza, vamos partir para a força agora. Aula 2. Agora eu tiro 10, hein? Aí sim. Certo, aula 2.